Olá, bem-vindo à disciplina de História da África Antiga. Eu sou o professor Júlio César e eu vou discutir hoje com você sobre a África, o berço da humanidade. Se você é uma pessoa jovem, talvez esse termo que eu usei agora, África, o berço da humanidade, não te traga nenhum choque ou nenhum estranhamento. Ou talvez eu não esteja falando nada de novo para você. Mas se você for uma pessoa um pouquinho mais antiga, tem aí beirando os 40, 50 anos, talvez esse nome te traga algum estranhamento. É que há muito tempo atrás, nos bancos escolares, nós aprendemos que a África não foi o berço da humanidade. O berço da humanidade teria sido no Oriente ou no Crescente Fértil, onde, segundo a história antiga, surgiram as primeiras civilizações entre o rio Tigres e Eufrates. No entanto, pesquisas recentes têm mostrado que o primeiro ser humano surgiu em África. E você pode estar se perguntando por que durante muito tempo então se ensinou que os seres humanos não teriam surgido em África, mas em outros continentes, e que a primeira civilização teria sido a civilização que surgiu na Babilônia ou na Ur dos Caldeus, né, na região chamada Crescente Fértil. Tudo isso está relacionado a uma disputa de poder e também ao grande preconceito racial em relação ao continente africano. E é por isso que hoje nós vamos discutir essas principais descobertas e perceber como o povo africano não só contribuiu, mas formou, né, grande parte da cultura que nós conhecemos hoje. A nossa história, na verdade, começa há 4,5 bilhões de anos com a formação do planeta Terra. Há 2,5 milhões de anos, o gênero Homo só surge em África. Ali surgem também as primeiras ferramentas de pedra. Depois, né, os humanos se espalham da África para a chamada Eurásia. 300 mil anos depois, nós temos o uso cotidiano do fogo. 200 mil anos depois, surge o Homo sapiens na África Oriental. E 70 mil anos, nós temos a revolução cognitiva, escrita e da linguagem. E foi nesse período, então, que os sapiens se espalharam da África para o mundo. E há 12 mil anos, nós tivemos a Revolução Agrícola, também conhecido como o período do Neolítico. E como se chegou à descoberta de que o homem, na verdade, surgiu em África? O estudo da evolução humana começa com uma espécie particular de grandes macacos, os chamados hominídeos. Durante 6 milhões de anos, esses hominídeos evoluíram interagindo com o meio ambiente e formando diferentes espécies. Uma dessas espécies deu origem na África Central, há uns 3 milhões de anos atrás, ao primeiro ser humano, o Homo sapiens, chamado como Homo habilis. 1 milhão de anos depois surgiu o Homo erectus, descendente do Homo habilis, que já manufaturava implementos com machado. Ele saiu do continente africano rumo à Ásia e à Europa, assim iniciando o primeiro fluxo migratório de seres humanos antigos para fora da África. O gênero Homo sapiens, o ser humano arcaico, inclui várias espécies e não há descendentes entre nós. Com os últimos deles, o Neandertal e o Homo floresiensis, desapareceram há mais ou menos 30 mil anos atrás. O Homo sapiens sapiens, ou homem moderno, é a espécie a que nós pertencemos. Também se originou e evoluiu na África, há uns 200 mil anos atrás, como eu disse anteriormente, e de lá saiu por volta de 100 mil anos atrás, numa segunda fase de ondas migratórias, atravessando a Eurásia e atingindo as Américas. Então, o Homo sapiens, ao se espalhar pela Eurásia, e saíram do continente africano, iniciaram um processo de intercâmbio genético que não parou e se dá até os dias de hoje. No decorrer de milhões de anos, os fluxos dessas migrações, atravessando grandes áreas geográficas, trazia consigo mudanças genéticas e características físicas próprias às diferentes populações locais. Desde o início, houve mistura e miscigenação entre os povos diferenciados. Há aproximadamente 30 mil anos atrás, apareceram os primeiros vestígios de criação artística, assimilando uma nova fase no desenvolvimento da vida humana. Por volta de 18 mil anos atrás, encontram-se também em África os primeiros indícios da prática agrícola. Um povo de pele preta, chamado Grimaldi, é o primeiro Homo sapiens sapiens encontrado na Europa.
Tudo indica que essa população adentrou esse continente há uns 40 mil anos atrás. O homem Grimaldi é o autor da primeira indústria artística importante, a Aurignácia. O mais curioso é que verificamos a presença no Brasil de uma antiga população humana muito semelhante ao homem de Grimaldi. Ainda no século XIX, Lund descobriu dezenas de crânios pré-colombianos que não eram de indígenas. Esses crânios ficaram nos museus até a década de 70, quando paleontólogos brasileiros novamente os examinaram. Somente em 1999, com novas técnicas de informática, os cientistas puderam reconstruir um compósito digital do conjunto de traços físicos das faces desses crânios, criando imagens de uma mulher que apelidaram de Luzia. As feições são nitidamente parecidas às das populações de pele preta da África, da Austrália, do Pacífico, Malinésia e do Sudeste da Ásia. Esses povos faziam parte de uma população de pele preta que teriam chegado ao norte da Ásia, ao continente sul-americano, entre 18 mil e 12 mil anos atrás, atravessando o Estreito de Bering. Encontram-se espécimes semelhantes, datadas de mais ou menos da mesma época na América do Norte, na Colômbia, no Chile e na Argentina. Todavia, a data para a primeira presença de humanos nas Américas não cessa de recuar. Segundo a paleontóloga Niede Guidon, ela seria entre 50 e 60 mil anos atrás. Estes achados são importantes porque contrariam a antiga teoria de que esses seres humanos, ou os primeiros seres humanos que vieram para a América, seriam de origem asiática, teriam vindo para cá através do Estreito de Bering entre 10 mil e 12 mil anos atrás. E se você tem 40, 50 anos, eu tenho certeza que você aprendeu isso na sua escola. Mas no contexto da longa história das migrações humanas a partir do continente africano, não causa nenhum espanto a presença nas Américas de população de pele negra apresentada por Luzia. Afinal, se a África é o berço da humanidade, os primeiros seres humanos eram pretos. Durante o século XIX, a ciência vigente teve um grande debate acerca da criação. De um lado, você tinha um grupo de cientistas que eram poligenistas. E do outro lado você tinha um grupo de cientistas que eram monogenistas. Os poligenistas defendiam que existiam vários centros de criação e que as diferenças entre essas raças elas eram porque haviam grandes ou vários polos de criação diferentes espalhados pelo mundo. Já os monogenistas acreditavam que existia uma criação só e que os primeiros seres humanos haviam originado em um mesmo local e daí teriam se espalhado pelo mundo. O curioso é que tanto poligenistas como monogenistas, eles reforçavam o preconceito racial ligado aí à questão da igreja, que cria ainda na questão da criação do homem sendo o primeiro Adão e Eva como o primeiro ser humano. A teoria de que o homem teria sido o primeiro ser humano, seria Adão e Eva, também fez com que a ciência, muitas das vezes, trouxesse o berço da humanidade para o crescente fértil, para coadunar com as escrituras quando fala ali sobre a criação do homem e de Gênesis. É preciso lembrar que esse mundo ainda é um mundo muito dominado pelo que a igreja diz, pelo que ela dita. Monogenistas tinham dificuldade de poder colocar a sua tese em prática, porque se eles te dissessem que a teoria correta era o monogenismo, eles teriam que, de alguma forma, acreditar ou dar o braço a torcer à ideia de que todos são oriundos de um grupo só. E aí ficaria difícil você provar ou você legitimar a escravidão, porque como você poderia escravizar alguém, sendo que essa pessoa também teria sido criada por Deus e vindo de um mesmo local ou de um mesmo grupo genético? Por isso, a teoria do poligenismo era muito mais atraente. Era interessante dizer que os homens teriam vários polos de criação, ou são oriundos de vários polos de criação, e que o Criador havia criado apenas um grupo, como seres humanos, e os outros seriam seres decaídos que seriam surgido em vários locais do mundo. Mas os monogenistas também achavam e acreditavam, mesmo quando eles estavam em saia justa para falar sobre a escravidão, sobre o tema de que viemos todos de um grupo só, eles diziam que os seres humanos, ainda que oriundos de um grupo só, degeneraram-se. Daí, para embasar a sua teoria, novamente recorriam às escrituras para explicar que aquelas pessoas que estão em África, elas são descendentes de Caim.
E também por conta disso são amaldiçoados, e também por conta disso podiam ser escravizados, e receberam a pele negra como uma marca divina pela sua maldição e identificação entre os homens. Daí eles conseguiam coadunar a uma pseudociência com as escrituras e assim poder legitimar a escravidão e o preconceito racial. Hoje, essa pseudociência baseada e colocada, justaposta às escrituras para legitimar a escravidão, na ideia de Caim, na ideia também do filho de Noé, já foram amplamente debatidas e jogadas por terra. É que a ciência tem demonstrado, através do DNA mitocondrial, que todos nós temos origem de uma só pessoa, de um só casal, e esse primeiro casal estava em África. Vamos então explicar o que é o DNA mitocondrial. O DNA retirado do mitocôndria é diferente do DNA do núcleo da célula e transmitido apenas pela linhagem feminina. Baseando-se na análise desse DNA, pesquisadores da Universidade de Califórnia construíram uma árvore genealógica para o gênero humano. Identificaram então a chamada Eva mitocondrial, a avó de todos nós, uma mulher que viveu em África há uns 200 mil anos atrás. Não que ela fosse a única mulher existente, mas a sua linhagem sobreviveu e se multiplicou até os tempos de hoje. Estava provado que todos nós viemos de um só grupo, de um só tronco, de um só lugar. África.